Boa tarde, eu tô aqui hoje. Eu vou falar aqui pra vocês um pouquinho do romantismo, tá? Eu, é desse site aqui, ó, beduca.com, tá bom? O que foi o romantismo? Resumo com as principais características. Então eu vim aqui pra fazer um resumo pra vocês, tá? O romantismo foi um movimento artístico e literário que surgiu na Europa no século XVIII e atingiu seu ápice no século XIX. Esse movimento influenciou as pinturas, a literatura, a arquitetura e a música. No Brasil, exaltou a beleza da fauna e da flora local e representou os indígenas de forma heróica em uma de suas fases. Então, a gente tinha estudado até o arcadismo, que eu passei um resumo para vocês com as características, e depois do arcadismo vem o romantismo, tá? Como o mundo sofre mudanças constantemente, lá no século XVIII também assim. Ficou ultrapassado quando estava acabando o século XVIII e aí surgiu o romantismo. Tá. As escolas literárias são temas bastante importantes e caem de forma importante no caderno de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem e de outros principais vestibulares. Então, sempre cai sobre os movimentos literários aí, as escolas literárias em vestibulares. O romantismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa no século XVIII, mais especificamente na década de 1770, e durou até o século XIX. Esse movimento influenciou a literatura, a pintura, a arquitetura e a música. Durante o período em que o romantismo durou, a sociedade evidenciou o que foi chamado de espírito romântico, uma atitude e visão de mundo centrada no indivíduo, que tinha como objetivo se diferenciar dos pensamentos do iluminismo, que colocava a razão como centro do mundo e prega a objetividade. Então, o romantismo é diferente desses movimentos literários antes, tá? Da era clássica. Porque ele prega o quê? O objetivismo. A subjetividade. Então, ele fala dele, do eu. Ele olha para si, fala dos seus sentimentos. Em grande parte do século XIX, o romantismo e esse espírito romântico produziram teorias filosóficas e obras de artes bastante subjetivas. Os romancistas tinham a intenção de retratar o drama e as emoções humanas, os amores trágicos e os ideais utópicos. Ou seja, eles falavam deles e eles idealizavam tudo. Idealizavam a fauna, a flora, a pátria, o amor, a mulher amada, tá bom? Vou explicar mais. Contexto histórico do romantismo. Então, o que se passava na época, na sociedade? O romantismo surgiu durante a Era das Revoluções, período compreendido aproximadamente entre 1774 e 1849, no qual ocorreram diversas transformações políticas, sociais e econômicas no Ocidente, como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, como eu disse, a partir dessas revoluções, o mundo começa a pensar de forma diferente. Então, o que estava em vista no momento ficou ultrapassado e o mundo exige mudanças, tá? Movidos por esse ideal de mudança, os artistas românticos começaram a mudar a teoria e a prática de suas artes. Além disso, a forma como essas pessoas enxergavam o mundo também começou a mudar. Tais transformações ultrapassaram o campo artístico e teve imenso impacto na filosofia e em toda a cultura ocidental, que passou a aceitar a emoção e os sentidos como uma forma válida de experimentar a vida. Então, tudo influenciou, não só a literatura que teve influência das mudanças, na arte, na música, na arquitetura, na pintura. A influência das revoluções pode ser percebida nas características de idealismo e rebeldia, que foram marcantes nas obras produzidas no período. Da mesma forma, o escapismo e o subjetivismo, que valorizavam mais os sentimentos individuais do que os coletivos, como consequência do desgosto com a situação social,
também podem ser apontados como uma influência do período histórico no romantismo. O que é esse escapismo e o subjetivismo? O escapismo é porque eles queriam fugir da realidade, da rotina. Então eles idealizavam para não se deparar com aquilo. Então acabava idealizando e acabava reproduzindo nas suas obras de arte aí na literatura, tá? O individualismo, que era outro aspecto desse movimento, era uma característica da burguesia da época, que se tornou mais evidente a partir das revoluções no final do século XVIII, que vocês devem ter visto em história ou vendo, tá? A burguesia em ascensão aí devido à Revolução Francesa. Principais características do romantismo. Levando em consideração que o romantismo buscava se afastar dos valores tradicionais e queria se libertar da visão objetiva, a maioria de suas características são oposições diretas a esses preceitos. Veja a seguir. Liberdade de expressão e de criação. As regras externas não importam no romantismo. As obras desse movimento têm como principal objetivo retratar e valorizar o eu. Por esse motivo, os autores sentem que têm total liberdade para expressarem seus sentimentos e visão de mundo da forma como desejam. Que eles viajavam, ficavam pensando, imaginando como o jeito que eles queriam que fossem, tá? É importante considerar também que os pensadores e artistas românticos frequentemente recorriam à imaginação na produção das suas obras. Na literatura, por exemplo, o objetivo não era descrever o mundo como ele é, mas sim como ele poderia ser, como eu disse, idealista, utópico, rebeldia e idealismo. Os autores do romantismo tinham uma visão de mundo completamente idealizada. A realidade para esses autores era considerada desesperadora, já que eles enxergavam as regras do mundo moderno como limitações ao crescimento pessoal, político e artístico. Para eles, a pátria, a mulher e o amor são vistos não da forma como são, mas como eles acreditam que deveriam ser. Por esse motivo, a pátria é sempre perfeita. A mulher é sempre retratada como virgem, frágil, bela e submissa. E além dessas características está o inatingível. O amor é espiritual, geralmente inalcançável e a causa de grande sofrimento. A mulher no romantismo, ela é comparada a anjo, a um ser inacessível, angelical, a um ser supremo. É um amor platônico, tá? Porque ele não poderia chegar perto da mulher amada. E aí vem todo o sofrimento. E aí eu vou falar para vocês depois a segunda geração romântica, que é o sofrimento exacerbado. E aí, como fuga desse amor, é a morte, é a angústia, o sofrimento, o refúgio para esse amor não correspondido, que não pode ser carnal, é a morte, tá? Aí por isso que é conhecida como mal do século, porque aí muitos autores falam como só em morte, tá? A noite e tudo depressivo. Assim, os artistas românticos eram idealistas e frequentemente se retratavam como heróis rebeldes. À margem da sociedade, passaram a ver seu trabalho como uma forma de promover a mudança. Por esse motivo, era comum que a arte romântica também retratasse as injustiças sociais e as opressões políticas da época. Essa parte aqui de injustiça social e opressão política vem com a terceira fase do romantismo, que é a social, a Condoreira, que é do Castro Alves, que começa a relatar sobre as coisas ruins já que aconteciam na sociedade. Que logo depois do romantismo vem o realismo, que acaba denunciando tudo que ocorria na metade do século XIX. O romantismo vai até a primeira metade do século XIX e o realismo depois, tá? Outra característica do romantismo, individualismo. Os autores do romantismo consideravam que eles e seus sentimentos estavam no centro do universo. Na visão dos romancistas, seus desejos, paixões e frustrações são mais importantes do que os acontecimentos externos.
Eles davam grande ênfase às suas características e experiências pessoais, que geralmente eram definidas por sentimentos e emoções. Dessa forma, as obras românticas eram tão marcadas por um forte subjetivismo que retratava de forma fiel a visão de mundo dos autores. Tudo que passavam lá no interior deles, eles botavam nas suas obras, tá? Nacionalismo. Muitas obras do romantismo exaltam os feitos dos heróis nacionais, resgatando o passado das nações, principalmente o período medieval. Também é comum a valorização da pátria. Essa parte de nacionalismo fica na primeira fase do romantismo, que eu vou explicar depois, tá? Onde o herói é exaltado, a pátria, a fauna, a flora, ok? Valorização da natureza. Para os romancistas, a natureza consistia em uma força incontrolável e transcendental. O autor romântico é fascinado pela natureza. Ele descreve as paisagens exóticas e usa também essa característica para exaltar sua nação. Além disso, o autor romântico transforma a natureza em uma personagem que reflete o eu. Portanto, ela assume as emoções, como tristeza, e esbanja exuberância diante da alegria e das conquistas do indivíduo. Às vezes aqui a natureza toma forma, ele dá vida à natureza aí como parte da sua fuga da realidade, tá? Pessimismo e escapismo. Os romancistas, frequentemente, ficam impossibilitados de realizar os desejos do seu eu. Isso acaba gerando angústia, frustração, desespero, tristeza, entre outras emoções que acabam caracterizando esse estado de espírito como o mal do século. Como eu havia dito para vocês lá e vou explicar posteriormente mais profundo aí. Um fator gerado por esse pessimismo existente é a fuga da realidade, que o autor não consegue suportar. A causa dessa frustração vem do contexto histórico. A Revolução Francesa promoveu mudanças, mas essas mudanças não deixaram os homens satisfeitos e nem realizou seus desejos. Dessa forma, ele sente a necessidade de escapar da realidade. Não estava satisfeito com a realidade, então ele escapava. Devido a isso, o final de muitas obras do período do romantismo traz a saída encontrada pelos autores para essa tristeza e para fugir da realidade. Morte, suicídio, fuga para a natureza ou a pátria são os escapes possíveis para este mal, como eu havia dito lá. Sentimentalismo. A ênfase nas emoções pessoais é uma das principais características do romantismo. O autor expressa não só os sentimentos dos personagens, mas sua própria percepção das situações e da vida. Então ele bota sentimento aí, que é para convencer o leitor dos sentimentos dele, passar toda essa angústia, todo esse sofrimento que ele está sentindo, tá? E aí depois, então, no próximo vídeo, eu vou falar aqui, ó, para vocês das gerações do romantismo. Primeira geração, segunda geração e terceira geração, tá? E também o romantismo no Brasil. Aqui eu falei o que é o romantismo e as características, tá? E aí depois as gerações do romantismo e como foi o romantismo aqui no Brasil com seus poetas e autores, ok? Obrigada, bons estudos. Qualquer dúvida, pode me chamar. Beijo, beijo.